Olá a todos, eu sou o professor André Diogo, professor de filosofia. A gente está aqui para mais uma aula de filosofia para o primeiro ano e a aula de hoje vai ser investigação sobre introdução à filosofia, parte 2, aula de número 1.1.4. Vamos começar essa aula falando um pouco das nossas aulas anteriores. Então vamos começar trabalhando a primeira aula que a gente viu nesse bimestre, aula para o primeiro ano. Então hoje é a nossa quarta aula para o primeiro ano desse bimestre. A gente vai tentar trabalhar agora a revisão da primeira aula. Então lá na primeira aula, basicamente, a gente tentou analisar qual seria um método eficiente para estudar os textos de filosofia. E aí a gente viu que esse método era composto por 3 elementos. Quais eram eles? Primeiro, uma leitura geral, depois o fichamento, depois o resumo. Ou seja, para você estudar um texto, você precisa ler o mesmo texto 3 vezes. Na primeira vez que você ler o texto, você vai fazer apenas uma leitura rápida para se ter uma noção geral do texto. Na segunda vez, você vai ler o texto com mais atenção, só que agora você vai destacar as partes mais importantes. Já na terceira vez, aí sim você vai poder fazer um resumo sobre o texto, ou uma atividade, ou preparar para um seminário, que seja. Já na aula seguinte, a gente discutiu um pouco sobre o texto muito interessante de filosofia. Na verdade, não é de filosofia, mas que toca em vários problemas filosóficos, que foi o texto As Nuvens, texto do Aristófanes, um dramaturgo e escritor de comédias lá do período da Grécia Antiga. A gente viu que o texto As Nuvens, ele se ambienta em um período em que o principal personagem de pensamento da época, em que o principal personagem de pensamento da Grécia, naquele momento em que essa obra foi escrita, foi o Sócrates. E, curiosamente, o Sócrates é o personagem principal dessa obra As Nuvens. Então, em resumo, quem seria que viveria nas nuvens lá na comédia do Aristófanes? O Sócrates, que é um dos iniciadores da filosofia na Grécia Antiga. Só que a visão que o Aristófanes apresenta do Sócrates lá nessa comédia é bem diferente. Na verdade, o Aristófanes apresenta o Sócrates como um sofista, que era, na época, os grandes adversários dos filósofos. Então, enquanto os filósofos buscavam o conhecimento verdadeiro, os sofistas, por outro lado, buscavam um falso conhecimento, ou melhor, relativizavam o conhecimento. E ainda faziam mais, ainda cobravam por esse conhecimento. Ensinavam apenas se alguém pagasse por eles. Isso era algo muito criticado por Sócrates e por Platão também. Porque para eles o filósofo era aquele que deveria ter compromisso com a verdade e não relativizar as coisas. E além disso também não deveria cobrar pelos seus ensinamentos. Porque talvez a maior recompensa não seja financeira, mas seja assim o alcance do próprio bem, o alcance da verdade em si, que é o maior valor, né? Dessa forma, a gente viu que a ideia do filósofo viver nas nuvens é algo que já está presente desde esse período da Grécia Antiga. E o que significa isso metaforicamente? Significa que o filósofo é aquele que está descolado da realidade. Então, a realidade está para um lado e o filósofo está para outro. A Grécia está em guerra, a Grécia Antiga está em guerra, e o Sócrates quer falar do conhecimento, dos tipos de conhecimento. Vou dar um outro exemplo de que o filósofo vive nas nuvens. Está tendo uma pandemia no mundo e você está assistindo aula sobre o Sócrates, que não tem absolutamente nada a ver com a pandemia atual. Então, essa ideia de que a filosofia ela não tem absolutamente nada a ver com a realidade já é uma ideia que surge com a própria origem da filosofia. Só que se a gente for parar para pensar bem, a gente vai ver que pode não ser bem assim. A gente vai ver que pode ter uma relação. Exemplo,
Se você estiver passando por um contexto de uma grave crise atual, você pode utilizar conhecimentos filosóficos para analisar melhor aquela situação. Se você não tiver nenhum conhecimento filosófico ou até mesmo nenhum conhecimento científico sobre uma determinada crise, uma determinada situação que está acontecendo na efetividade do mundo, você provavelmente vai fazer uma análise muito superficial daquilo e se deixar levar pelo que outras pessoas falam e de modo superficial também. Tá? Então, é importante ter a filosofia. A ideia de que a filosofia é o que vive nas nuvens é um certo preconceito em relação à filosofia. Mas esse preconceito, novamente, não é de agora. Esse preconceito existe desde o surgimento da própria filosofia. Depois de analisar um pouco isso, sobre as nuvens do Aristófanes, que foi a nossa segunda aula, a gente passou para a terceira aula. E aí, na terceira aula, foi a parte 1 dessa mesma aula de hoje. A terceira aula foi investigação sobre introdução à filosofia, parte 1. Lá nessa investigação, como eu falei anteriormente, a ideia é da gente tentar trabalhar uma certa pesquisa, de fazer pesquisa, de investigar, de fazer com as nossas próprias mãos, de descobrir sozinhos o que significa determinado tema, quase como um trabalho de um detetive, de um pesquisador, que é algo que se faz mais nas faculdades, nas universidades brasileiras, mas é interessante fazer pesquisa também no ensino médio, é muito interessante. Você consegue descobrir coisas e consegue colocar elas em uma certa prática. Você absorve elas de uma melhor forma quando você pesquisa aquele conteúdo. E essa é a intenção de trabalhar aqui com vocês uma pesquisa, que eu estou chamando aqui de investigação. Nessa investigação, eu vou trabalhar aquele método que a gente viu lá na primeira aula. Qual foi o método? De pesquisar os textos filosóficos seguindo 3 leituras. Então, na aula anterior, na investigação anterior, que foi a terceira aula, a investigação parte 1, eu trabalhei os 2 primeiros passos. Hoje, na aula de hoje, eu vou tentar trabalhar o terceiro. Então, vamos voltar lá para a terceira aula. Terceira aula, investigação parte 1. Nessa investigação parte 1, eu pedi para vocês fazerem o seguinte: faça uma leitura geral sobre as páginas que eu passei. Depois, faça uma leitura mais atenta, sublinhando as partes principais. E aí, agora, a gente passa para a aula de hoje, que é a aula 1.1.4, investigação sobre introdução à filosofia, parte 2. Continuando com a mesma seção da aula anterior, agora faça o seguinte. Então, aquelas páginas que eu marquei com vocês na aula passada vão continuar sendo as mesmas páginas agora, só que nessa aula de hoje a gente vai fazer um outro procedimento. Então, na aula anterior, sobre aquelas páginas que vocês estudaram, o que vocês já fizeram? Vocês já fizeram uma leitura geral, ou seja, uma leitura rápida, e vocês já fizeram o fichamento, que foi uma leitura sublinhando as partes principais. O que a gente vai fazer hoje? Primeiro, a gente vai começar desse 2 aqui, só que a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, releia os trechos sublinhados ou destacados. Então, do passo 2 da aula anterior, em que você sublinhou os textos, o que você sublinhou as partes principais, o que você vai fazer hoje? Apenas releia esses trechos sublinhados. Tá? Deixa eu marcar aqui. Então, apenas releia os trechos sublinhados. Releia aquilo que foi sublinhado ou destacado, tá? Que seja. Então, você vai apenas reler isso para você não chegar aqui com um esquecimento total do que foi trabalhado anteriormente. Depois de reler só aquilo que você sublinhou na aula anterior, o que você vai fazer? Segundo, faça um resumo da sessão trabalhada em uma folha de caderno. Coloque cabeçalho, mínimo 20 linhas, máximo 30 linhas. Vale 1 ponto. Instruções para o resumo. Tente apresentar as principais ideias do texto de acordo com aquilo que você entendeu. Então, vamos agora reler
isso que está aqui no slide, só que tentando destacar as ideias principais para a gente não esquecer nada. Vamos lá. Segundo, faça um resumo da sessão trabalhada em uma folha de caderno. Coloque cabeçalho. Mínimo 20 linhas, máximo 30 linhas. Vale 1 ponto. Instruções para o resumo. Tente apresentar as principais ideias do texto. Então, apresentar as principais ideias do texto de acordo com aquilo que você entendeu. Então, uma das técnicas para a gente entender melhor um texto, e eu estou aplicando já o método aqui, quando a gente faz a primeira leitura, a segunda leitura e a terceira, é de, depois que você sublinhou, você reler. Você vai reler aquilo que você sublinhou, e apenas aquilo que você sublinhou, tentando dar um certo sentido para aquilo, ok? Então vamos ler apenas o que a gente sublinhou, para a gente não perder nada do que a atividade está pedindo. Vai ser um resumo, folha de caderno. Pronto, então a gente já sabe que é um resumo em folha de caderno. Cabeçalho, 20, 30 linhas. Ok? Então, tem que ter o cabeçalho, vai de 20 até 30 linhas. 1 ponto. Instruções. Vamos ver quais são as instruções de forma resumida que a gente já destacou aqui de vermelho. Apresentar as principais ideias, aquilo que você entendeu. Então, apresentar as principais ideias de acordo com aquilo que você entendeu. Apresentar as principais ideias com as suas próprias palavras. Não é para você simplesmente sair por aí copiando as principais ideias que estão lá no livro. Não é para você, por exemplo, na página 17, o primeiro parágrafo é muito importante, você sublinhou todo o primeiro parágrafo, e aí você vai copiar o primeiro parágrafo no seu resumo. Não é para você fazer isso. O que você vai fazer? Tente reescrever esse primeiro parágrafo com suas próprias palavras. Ou seja, de acordo com aquilo que você entendeu. Ok? Novamente, não é necessário você reescrever de forma literal como está no texto. Você deve interpretar aquilo, dar a sua visão sobre aquilo, tentar condensar, mas não repetir aquilo que já está ali. Se você for repetir, você tem que repetir com as suas próprias palavras. Ok? Tente ao máximo fazer esse exercício de tentar colocar com as suas próprias palavras uma ideia que é muito importante, uma ideia que você já destacou do texto. Ok? A gente vai apresentar aqui novamente quais são as páginas que eu quero que vocês trabalhem. Para quem está comigo nas escolas, o primeiro livro que está aqui, que é o livro Filosofando, eu vou trabalhar da página 12 até a página 18. Então eu quero que vocês, desse livro aqui, ó, Filosofando, página 12, então novamente aqui, capítulo 1, página 12 até a página 18. Tá? Então, da página 12 até a página 18, você vai reler, nessa aula de hoje, você vai reler aquilo que você já marcou lá na aula passada, e aí apenas com essas ideias principais você vai tentar construir o resumo. Ok? Segundo livro, para quem trabalha já comigo na escola, o livro do Melani, Diálogo, esse livro aqui, Ricardo Melani, você vai trabalhar da página 12 até a 25. Então, vou marcar aqui no slide, livro Diálogo, página 12 até a página 25. Então, na aula de hoje eu estou cobrando um resumo dessas páginas aqui, das principais ideias dessas páginas. Até aqui. Ok? Já para quem não trabalha comigo nas escolas e de forma complementar
para os meus alunos das escolas, eu passo esse texto aqui, o que é filosofia, que está lá no site Brasil Escola. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, tentar mostrar aqui para vocês esse texto de internet, para a gente dar uma acompanhada aqui. Então, vamos lá. Então, está aqui o texto do Brasil Escola. Então, novamente, você percebe aqui como ele já coloca alguns termos em negrito, que são termos importantes desse parágrafo. Então, é necessário... Percebam como chama a atenção. Então, quando você for fazer o seu resumo hoje, a partir da aula de hoje, você já vai ter destacado essas ideias principais, como ele fez aqui no texto, e aí você vai fazer o resumo apenas a partir das ideias principais, ok? Vamos tentar ver aqui no segundo parágrafo, para a gente tentar entender quais são as ideias principais desse segundo parágrafo. Vamos fazer a primeira leitura. Ele diz, bem aqui, segundo parágrafo. É fato que a filosofia é uma forma de pensamento organizado, conceitual e que tem a capacidade de movimentar o próprio pensamento por meio da identificação e da formulação de problemas. Ou seja, a filosofia é, por natureza, problematizadora, evitando fornecer respostas prontas para as questões levantadas e criando novas questões, novas perguntas e novos problemas que fazem com que o pensamento nunca cesse seu ciclo de existência. Aí você parte para a segunda leitura. Aí na segunda leitura, você, por exemplo, percebe que as palavras mais importantes aqui são: filosofia é uma forma de pensamento organizado, conceitual e que tem a capacidade de movimentar o próprio pensamento. Então, até aqui. Ok? Ou seja, a filosofia é, por natureza, problematizadora. Problematizadora, evitando fornecer respostas prontas para as questões levantadas e criando novas questões, novas perguntas e novos problemas que fazem com que o pensamento nunca cesse seu ciclo de existência. E aí, basicamente, quando você for fazer o seu resumo, quais são os dois trechos principais que você vai pegar? Você vai tentar pegar esse primeiro trecho, que é um dos trechos mais importantes, e aquele segundo trecho, tá? Só que você não vai colocar ipsis litteris isso aqui, ou seja, letra por letra. Você vai tentar reescrever isso. Então, quando eu digo, por exemplo, que a filosofia é uma forma de pensamento organizado, conceitual e que tem a capacidade de movimentar o próprio pensamento, como é que eu poderia reescrever isso? Você poderia reescrever assim: podemos pensar a realidade por meio da filosofia, sendo que nesta forma de pensamento nós teremos uma organização. Percebam, eu transformei a palavra organizado em organização. Nós teremos uma organização, nós teremos a formação de quê? De conceitos, e também teremos a possibilidade de fazer com que o próprio pensamento se movimente. Percebe? Você vai tentando utilizar sinônimos nas palavras, você tenta dizer o que as palavras significam, você tenta transformar as palavras, você tenta trazer as palavras para um jeito que você entenda, você tenta traduzir as palavras para a sua própria linguagem. É isso que significa também você resumir um texto. E novamente, é resumo. Por quê? Porque no meu resumo eu vou falar apenas dessas partes principais aqui, dessas 3 linhas e dessa linha, bem aqui. Então, um parágrafo tem 7 linhas, você resume para 3, 4, que seja, só dando um exemplo. Então, isso que é você resumir um texto. É a capacidade que a gente tem de diminuir as coisas, mas apresentando e deixando evidente as ideias principais daquele texto. Ok? Então, dessa forma, a gente passa para a finalização da nossa aula,
Resumindo, o que a gente quer na aula de hoje? Eu quero que vocês, a partir do que vocês fizeram na aula passada, em que vocês sublinharam as partes principais, eu quero que vocês continuem com esse mesmo texto e vocês vão pegar as partes principais que vocês sublinharam, só que agora vocês vão construir um resumo em cima disso. Então, prestem atenção, o resumo ele fica muito mais facilitado quando você já tem o material pronto, quando você já tem as partes principais do texto. E aí o que vocês vão fazer? Apenas pegar essas partes principais, traduzir elas para a sua própria linguagem, tentar reescrever elas com a sua própria linguagem e tentar conectar essas partes principais. Que aí eu vou ter uma noção do que o texto, essas 10 páginas, por exemplo, 10, 12, 15 páginas, significaram para você. E o que você identificou como ponto principal, o que você identificou como pontos principais daquele texto. Ok? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, vocês podem deixar nos comentários ou podem enviar para o meu e-mail. Até a próxima aula.